Fala pessoal, bora comentar hoje sobre algumas notícias. Nesse cenário de incertezas e juros elevados, a XP recomenda que o pessoal olhe mais para uma tese voltada para dividendos e eles recomendam várias ações do setor da energia elétrica, bancos e também na parte de telecom. Fora isso, iremos ver uma matéria da Taesa que obtém licença para avançar com um certo projeto que deverá agregar na sua receita e também sobre uma recomendação de venda da Taesa, segundo JP Morgan, apesar do bom dividendo que a empresa poderá pagar. Então bora lá, os links das matérias estarão na descrição do vídeo e a primeira delas é que a XP cita que o momento é positivo para uma carteira de proventos e historicamente esse fato sempre foi positivo, até porque ações que pagam dividendos em geral são mais seguras, geram caixa, têm dívida controlada, têm resultados mais consistentes e raramente dá aquele susto no acionista. Diferentemente de um ativo de crescimento com grande perspectiva que às vezes pode frustrar o investidor e despenca na cotação e não entrega o que o mercado estava esperando. Daí, na visão da XP, os investidores deveriam olhar para empresas mais estáveis e que possuem um bom dividend yield, e tem um ponto que destacaram, que o cenário não está tão positivo para as small caps, que têm sofrido muito nas cotações e várias delas despencaram bastante na cotação. Então, quem olhar para o índice de small caps, ele teve uma queda bem mais acentuada do que o Ibov. Porém, tem aquele outro ponto que se acontecer uma recuperação do mercado, as small caps costumam subir bem acima do que essas empresas com grande valor de mercado. Daí ele destacou que o momento pode ser propício para empresas mais estáveis e defensivas e dividendos são o lugar para estar agora. E ele citou sobre algumas empresas que poderão pagar bons proventos. E temos aqui a Alupar, que eles esperam 3,7% de dividend yield, e a Alupar só atua em transmissão e em geração de energia, mas o forte da Alupar vai para a parte de transmissão. Outro ponto, que é um defeito da Alupar, a empresa possui aquele payout mínimo de 50%, mas às vezes a empresa paga 70%, 80%, 85% payout, então fica um pouco incerto projetar algum provento para a empresa, porque ou podem surpreender ou podem frustrar no pagamento de proventos. Então, há anos que o mercado espera que a Alupar irá pagar um bom provento, mas até agora a empresa nunca pagou. E o grande pagamento que a empresa tinha realizado foi lá para 2013 e 2014, que na época a empresa pagou um provento fora da curva. Então perceba que o histórico de dividend yield, que lá no passado, em 2014, a Alupar pagou 12% de yield, depois 9,1% e depois para 2016 em diante, a Alupar cortou bruscamente o seu payout para tocar em fortes investimentos e de fato a empresa entregou crescimento. Então quem possui a Alupar há muito tempo em carteira está literalmente há anos esperando esse grande pagamento da empresa, porque o dividendo sempre foi baixo, de 3% a 5%. Já outro nome que destacaram, que eu achei até estranha essa projeção, 16,9% de yield para o Banco do Brasil, e é bem difícil de esperar isso, porque o banco já citou quanto mais ou menos eles deverão lucrar para este ano, e também o payout de 45% já está fixado. Então podemos fazer algumas contas aqui no Investor 10. Por exemplo, olha nessa parte de informações sobre a empresa, e temos aqui a quantidade total de ações que são de 5,7 bi de papéis. Então, o próprio banco espera 37 a 40 bilhões de lucro para este ano. Então, digamos que ele entregue a média dessa projeção, 38,5 bi de lucro, dividido por 5,73, a quantidade total de ações, nos dá um lucro por ação de 6,71. Mas o próprio banco já destacou que eles irão repassar 45% do lucro na forma de proventos, o que nos dá um provento bruto esperado de R$ 3,00 por ação. Mas ainda tem a reserva legal e também algum ajuste que poderá acontecer até chegar no lucro distribuível para o acionista. Mas digamos aqui que pague R$ 3,00 por ação, no cenário otimista, dividido por 27,50, isso geraria quase 11% de yield. E após alguns ajustes, o mercado espera por 9% a 10%. Então, realmente é bem improvável de imaginar esse provento de quase 17%. Só se acontecer algum erro de digitação ou coisa do tipo. Já outra empresa que destacaram foi a CEMIG, que eles esperam por 9% de dividend yield, e no momento a empresa até tem pago acima do que isso, e ainda terá no balanço deste ano aquele efeito de mais de 2 bilhões por causa de um desinvestimento que a empresa
realizou, o que pode inflar o lucro e o pagamento de proventos. Então tem pessoas que projetam até acima do que isso. Já outro nome temos aqui a Copasa, que eles projetam 10,4%, o que ficaria abaixo do que o provento atual, porque esse dividend yield considera o dividendo extraordinário que aconteceu no ano passado e também no início para a metade deste ano. Então tem que olhar o provento recorrente da empresa para não pensar que todo ano a empresa pagará 20%. Já outro nome é a Copel, que raramente pagou um bom provento e não tem a projeção aqui. Banco Itaú, 7,6%, porque o CEO do banco destacou a perspectiva de um payout de 60%, o que poderia se refletir em um provento atrativo tanto para Itaú e também para a Itaúsa. Então, por isso, que boa parte dos analistas esperam por bons proventos para a empresa. Já a Petro, eles projetam 21%, e aqui deve considerar os proventos extraordinários, porque sem eles o mercado espera de 12% a 15%. Já a TIM S3, eles projetam 8,4%, a Vale quase 12% de yield e a Vivo com quase 10%. Então tem empresas que eles esperam acima do que 6% e outras com proventos baixos, por exemplo, no caso da Alupar e também no caso da Copel, que o mercado espera por um provento baixo de 4% a 5%. Já outra matéria, Taesa obtém licença para avançar com um projeto no Paraná, na parte de transmissão de energia, e esse trecho terá uma extensão aproximada de quase 80 km em linhas de transmissão, e a Taesa destaca que esse ponto deverá agregar ao ano 166 milhões de receita anual permitida, e a empresa terá que investir quase 1,8 bilhão nesse projeto. Porém, o prazo estipulado pela ANEEL vai até março de 27 e, historicamente, a Taesa entrega antes desse prazo e também gastam menos do que o previsto. Então, em breve, lá para 2026, a empresa poderá entregar isso, o que poderá crescer ainda mais a sua receita. Já nessa outra foto temos o segmento de transmissão de energia, ISA-CTEP, TRPL4, Taesa e Alupar, e esse estudo foi feito pelo BTG, que considera a receita anual permitida em operação e também o que está em construção que entrará no balanço futuro da empresa. Então perceba que hoje a ISA-CTEP possui 5,2 bi de receita máxima e a empresa possui 7 projetos em construção que deverão agregar em quase 1 bilhão de receita ao ano para a empresa. Mas grande parte desses projetos que estão em construção só serão entregues lá para 2027 e 2028. Fora isso, no caso da Taesa, a empresa possui uma receita máxima de 3,5 bi por ano e a empresa terá um incremento na sua receita de 549 milhões por causa de 11 projetos que estão em construção. Então, em breve, mais projetos sendo entregues nos próximos anos, o que deve crescer essa receita em operação da empresa. Já a Alupar tem 9 projetos em construção que deverão agregar em mais 1,1 bilhão de receita ao ano para a empresa. Então, no momento, no segmento de transmissão, estão sendo previstos fortes investimentos, então por isso que o mercado espera que o provento cairá, até porque, se o momento é de forte investimento, isso deve comprometer a relação de dívida, isso deverá comprometer a relação de dívida da empresa. Então a empresa pode acabar reduzindo um pouco o seu payout, o que acaba comprometendo o pagamento de proventos. Fora que tem aquele efeito do crescimento da dívida e das despesas financeiras, que também acaba batendo no lucro, e se o lucro cai, a tendência é que o provento também poderá cair. Então por isso que o mercado em peso não está tão otimista para a parte de transmissão por causa do preço e também essa perspectiva de uma dívida bem elevada para o curto a médio prazo. Já nessa outra matéria temos o JP Morgan, que recomenda a venda da Taesa apesar do provento da empresa. Então eles reiteram a sua visão pessimista para a Taesa, e para os analistas do JP Morgan é que apesar do bom dividendo que a Taesa paga, que historicamente ficou acima do que a média do setor, o valuation incomoda e a perspectiva de retorno projetado não é tão interessante assim. Então, em peso, o mercado fala bem da Taesa, que é uma empresa bem tocada, historicamente gerou valor para o acionista, mas o ponto que o mercado bate na tecla é justamente sobre o preço, que aparentemente não está interessante. Então tem que saber esse ponto, que às vezes uma ação da sua carteira pode estar cara ou barata, o que não quer dizer que o papel seja ruim porque o pessoal está recomendando venda. E grande parte do mercado fala que a empresa é boa, apenas que o preço
não parece tão interessante assim. E aqui no caso a recomendação deles é de venda com preço-alvo de R$ 31. E no momento a Taesa está sendo negociada por R$ 33. Então na visão deles a Taesa teria perspectiva de queda na cotação. Eles comentaram que a Taesa é uma das empresas mais defensivas e com menor beta dentre a cobertura deles, e de fato a Taesa não tem uma oscilação tão robusta na cotação e fica literalmente há anos neste patamar de preço. E aqui no caso, esse gráfico está ajustado por proventos porque antigamente a Taesa ficou praticamente 10 anos de lado entre os 16 aos R$ 25 e só depois de 2018 para 2019 que a empresa disparou para este patamar de cotação nessa faixa de R$ 35. Fora isso, eles esperam que a taxa Selic poderá permanecer mais elevada por mais tempo, o que acaba comprometendo a precificação dos ativos em renda variável. E também comentaram que a preferência da casa é pela Energisa, que é focada mais em distribuição de energia, e o preço-alvo deles é de R$ 61. E no momento, a empresa segue cotada aos R$ 46. Aí citaram que a taxa interna de retorno fica acima do que a média do setor, diferentemente da Taesa, que não teria uma perspectiva tão grande de retorno para o acionista. Já nessa outra parte da matéria, eles destacaram algumas revisões e as recomendações deles. Tem aqui recomendação de compra, neutro, que seria apenas manter o papel parado em carteira, e também a recomendação de venda em poucos papéis. E também tenha muito cuidado com isso, é de preço-alvo de certo ativo, até porque nada garante que esse cenário irá acontecer. Então quem foca mais em energia e em saneamento está mais atento ao pagamento de proventos que a empresa poderá realizar. Então aqui no caso, o mercado espera pela queda desse provento na faixa de 5 a 7% de dividend yield, que por sinal não seria nada péssimo para a empresa. Então pessoal, comentamos aí sobre algumas matérias envolvendo dividendos e a Taesa. Comenta sobre quais ações de dividendos vocês têm investido no momento. Fora isso, deixe o gostei no vídeo, se inscreva no canal, comenta alguma dúvida ou sugestão de vídeo aqui abaixo e também considere se tornar membro para ter acesso a quase 400 vídeos educativos para você aprender a investir melhor. Também tem planilhas com preset, projeções, Telegram para membros, notícias e muito mais. E também, se você quiser migrar de corretora, eu utilizo a corretora do BTG Pactual e aqui abaixo possui um link de um certo formulário e vocês preenchem rapidamente que em breve o time entrará em contato com vocês. Então, tanto você pode conseguir bons benefícios na corretora, que é uma das melhores do país, além do cartão Black do BTG. Então, pessoal, até o próximo vídeo e forte abraço.